graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue em cada coração. Nós estamos diretamente daqui de Pitangueiras para a igreja de São José do Rio Preto. Vamos orar primeiro. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor venha de encontro com a nossa necessidade. Dê recurso para cada um de nós e para cada uma das pessoas que estão assistindo pela internet. Nós te agradecemos por este momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos meditar um pouco na mensagem Véu Adentro. Lemos a palavra. Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quão maravilhoso, diz o profeta, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sacerdócio, ou sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Amém? No parágrafo 8, o profeta diz assim para nós: creio que estamos vivendo num dia maravilhoso, glorioso de oportunidade, quando as pessoas deste dia vivem para ver a sombra da vinda do Filho de Deus. Eu creio com todo o meu coração que o mundo explodirá. Agora, no maior reavivamento que haja sido conhecido, ou cairá no caos mais negro que haja sido registrado da história. É um grande momento para que a pessoa decida sobre o que vai fazer. Se por causalidade há aqui hoje alguém que não haja feito a sua decisão correta por Cristo. Isso não é uma decisão para uma igreja ou para um local, mas sim uma decisão por Cristo. Eu confio que isso será nesta manhã ou nesta noite. Alguma parte no culto você dirá em seu coração: sim, Senhor, este é o dia que eu faço minha decisão para te servir o resto da minha vida. É um dia maravilhoso. Estou certo de que sobre nossos olhos tem havido um véu, mesmo nos crentes, que não nos permite ver o que ocorre ao nosso redor. E muitas vezes a pessoa guarda espiritualmente e se torna mal entendida. Ou melhor, a pessoa guiada espiritualmente se torna mal entendida pelas pessoas do mundo, porque é tão estranho e rara a vida do que vive completamente rendido ao Senhor Jesus. Agora, poucas semanas atrás, eu havia prometido ao Senhor, ao redor de 10 anos atrás, quando eu deixei, em 1946, diz o profeta, quando deixei o tabernáculo, e eu o serviria com todo o meu coração essas campanhas, conhecendo que haveria uma grande perturbação ali, porque é muito dinheiro envolvido e coisas como essa. Então, eu sei que, geralmente, lendo que homens a quem o Senhor tem abençoado um pouquinho, acerca de 3 coisas principais que geralmente trazem um ministro de volta pelo caminho. E, mencionando-as, uma delas foi dinheiro. Mulheres
e popularidade. E estas três coisas tenho visto nas Escrituras que onde está o dinheiro estava o profeta Balaão, o qual vendeu seus dons para ir, por causa do dinheiro. Quando vemos Balaque, que lhe ofereceu muito dinheiro, e muitos de vocês estão familiarizados com esta história. Com Sansão foi Dalila, a mulher que acariciou em seu colo até que lhe arrancou o segredo de Deus para ela. A Bíblia diz que Saul foi a popularidade. Ele era um profeta, e a Bíblia diz que ele foi contado entre os profetas. E através da popularidade, ele queria ser grande e acima de alguns mais. E ele caiu por isso. Nós observamos que às vezes nós batemos muito em uma só tecla. Nós falamos muito contra o adultério, o sexo, que é a mulher. Na realidade, é uma fonte que tem dominado os pregadores que vacilam nesse sentido. E batemos muito, eu ouço bater muito sobre isso. Porém, nós esquecemos de que a popularidade, a fama, ela também é uma das coisas que derruba o homem. O homem que está pregando e lutando e evoluindo e estudando e ensinando para ganhar fama, ele está no mesmo estado do homem que está atrás de mulheres. É o mesmo estado, o mesmo pecado. Também vemos aquele que está voltado ao dinheiro, como o Balaão, que se rendeu ao dinheiro. Tinha a mesma fé, o mesmo espírito, o mesmo Deus, mas por causa do dinheiro, ele fez aquilo que nós já sabemos. É o mesmo pecado que o profeta fala dos três. Então, temos que ter discernimento, e que às vezes saímos de uma e caímos na outra. Saímos de um extremo e caímos em outro extremo. E todos os três são coisas que derrubam o homem. Veja bem isso. Essas três coisas principais que vejo na Bíblia, diz o profeta, que tem causado a queda do homem. E eu tenho rogado ao meu Pai Celestial que, por favor, me permita lançar de um lado todas as vezes essas coisas, especialmente essas três coisas principais, e manter uma cobertura sobre elas. Sabendo isto, que dia a dia os cabelos meus estão se branqueando, tornando grisalho em minha cabeça, e já não sou mais um moço. Isso há 23 anos atrás, pregava aqui. E eu sei de uma coisa, que não importa quando você tenha disto, que aproveitaria um homem se ele ganhasse o mundo todo e então perdesse a sua alma. Assim eu vi essa coisa maldita, e nos últimos poucos dias, ministros e pessoas telefonando acerca de coisas e diferentes desastres familiares. Nós notamos que o profeta diz: uma senhora me telefonou outra noite e ela disse: eu não lhe direi o meu nome. Meu esposo é um dos evangelistas de cura divina, mais conhecido no campo. E ela disse: eu tenho surpreendido no próprio ato de adultério com uma jovenzinha de 18 anos. E ele me confessou que o tem estado fazendo por 2 anos. E ela disse: o que devo fazer, irmão Branham?
Eu disse, senhora, eu não sei. Eu disse, orarei por meu irmão, por sua alma. Vocês notam que é um quadro um pouco complexo, complicado, mas a alma da pessoa, ela tem o direito de ser salvo se ele se arrepender dos seus pecados e confessar os seus pecados. Agora, nossa fé, ela não pode descansar sobre nada. Um cristão tem que ter fé, tem que ter um lugar sólido onde descanse. Você sabe disso? E o único lugar de descanso que um cristão verdadeiramente nascido de novo, pode descansar sua fé ou suas é na imutável palavra de Deus. Não tem como, outra forma. Não há onde descansar sobre areias movediças da teologia humana, ou de doutrinas, ou sobre alguma filiação com alguma igreja. Mas um verdadeiro crente, sua fé repousa solidamente, sem variação à medida que ele se aproxima da palavra de Deus. Eu dizia, a fé cristã está baseada completamente no repouso, no descanso. Um cristão não fica agitado. Um cristão não corre de um lado para outro. Um cristão não se irrita, não discute, nem se preocupa com as coisas. Um cristão repousa. Tudo tem terminado, tudo termina com o crente no Calvário. Veja bem, isso é correto. Pode vir enfermidade, correr decepções, mas o cristão está em repouso. Vocês vão notar que isto tem que ser imaginado, porque muitas pessoas que são crentes não são cristãos. Eles são crentes, mas não têm a unção do Espírito Santo na alma para se defender. Então, eles vacilam, né? E faz decepções e traz decepções. Mas o cristão está em repouso, conhecendo isso, que Deus é capaz de guardar o que ele tem feito, sabendo que não importa o que for ou como pareça, não há enfermidade nem morte, não há fome ou qualquer coisa que nos possa separar do amor de Deus. Notamos que Deus, que está em Jesus Cristo, estamos em repouso. Deixe um velho barco que se mova para onde queira se mover. A âncora está firme, você está firme na fé, você está seguro. Não é o que eu possa fazer, é o que Ele tem feito. Nós não conseguimos fazer nada. Minha fé não descansa no que serão minhas próximas campanhas. Minha fé não descansa em nenhuma habilidade que eu possa ou que eu possua na igreja. Não temos, nada que nós fazemos descansa a nossa fé. Que, veja bem, com quem eu me associo. Minha fé está ancorada e descansada inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo, que já é recebida. Você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo profundo e diariamente buscam e procuram e aspiram por Deus. E nunca se fixam de modo algum
onde possa estar estabelecido ou ancorado em Cristo. E isto eu tenho aprendido por experiência, que são pessoas de intelecto, pessoas inteligentes. Agora, falando isto, há dois tipos diferentes de cristãos. Parece estranho, porém, não direi dois tipos diferentes, eu diria duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para se usar. São dois tipos, duas fases, o mesmo cristianismo, porém com duas fases diferentes. Uma delas é a concepção mental que nós temos da mensagem. Pessoas que conhecem intelectualmente a mensagem quase que decorada. Porém, ele está só na mente. Ele não consegue ancorar ela na alma. Ele está no intelecto. Então, uma delas é a concepção mental, intelectual do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo, mediante o conhecimento. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado no coração do homem. É completamente diferente. As pessoas sofrem, tudo sofre, né? E sente, tem a sua alma ferida, mas está sempre ancorada em Cristo. A intelectual é faminta, se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga. Isso quer dizer, a sua alegria não se arraiga no coração, não se penetra. E a outra parece ter histórias contínuas, ou vitórias contínuas. Nada lhe incomoda. Estão sólidos e tão ancorados quanto possível. Nem as provas, nem as tormentas lhe atingem ou lhe alterem. Antes eles parecem ter algo ao seu redor que lhe dizem que a gente que é cristã e trata de viver para Deus, admira esse tipo de cristão. E eu tenho me perguntado, Senhor, o que é que esta gente tem que os outros tratam de obter e parece que falham em conseguir? Alguém fez a interrogação para o profeta, ele mesmo fazendo em si. E eu sei que essa é a grande pergunta em todos os corações daqueles que servem a Cristo. E eu nunca vi uma pessoa que alguma vez veio a Ele que não haja. Depois, a vida nunca mais parece correta para eles, de modo algum. Se eles alguma vez se afastarem de Cristo, ou se afastam de Cristo. Agora, você realmente tem duas faculdades mentais diferentes. Uma delas está na sua cabeça, seu cérebro, e a outra opera em seu coração. Você vai notar que é chamada de sua alma, seu espírito e sua alma. Agora, em frequência, ela está em desacordo. Quando a cabeça parece dizer algo, a alma discute. E se não é correto, porém, quando entra na alma, a cabeça parece retroceder. É uma luta que temos. Há coisas que lhe ocorrem que você sabia de antemão que ia acontecer. Sem dúvida, você não pode explicá-lo. Não há razão. Você não pode explicar aquilo, porém, você o aceita.
e acontece exatamente daquela forma. Isto é quando algo ocorre aqui na alma, no coração. Muitas coisas você às vezes não queria que acontecesse, mas você vê que vai acontecer. Então, o profeta diz, nas grandes reuniões de campanha que tenho tido, nos vastos campos, tenho visto muita gente que tem vindo a mim e me dizer, estou transbordando de fé, irmão Branham. E intelectualmente, elas estão corretas. Aqui está na cabeça, porém não está no seu coração. Se estivesse ali, eles não estariam na plataforma pedindo oração. Coisa interessante isso aí. As pessoas não observam isso. Né? Quer dizer, pensa bem. Por quê? Porque a palavra, quando ela penetra na alma, ela está encarnada em você. Ela passa a ser palavra falada por você. É isso que nós estamos esperando. O momento da palavra falada. Creio que está tão próximo isso aí. E você não está observando. O mundo está pasmado. O mundo está pasmado. O mundo está em situação suspensa. Você não vê mais outro assunto, a não ser política, religião e a doença. São três coisas que estão acabando com a mente do ser humano e, por que não dizer, que está deixando as nossas almas também com sentimentos. Embora sabemos que na nossa alma tem uma âncora, que é a palavra de Deus, que opera nos nossos corações. Esperamos o fim de tudo, quando o nosso corpo se transformar de corpo carnal para corpo glorioso e eterno. Veja bem, agora, vamos tentar levar isto num lugar onde possamos ver exatamente o que Deus está fazendo. Assim buscamos no Antigo Testamento para obtermos uma visão disto, e tomamos através dos filhos de Israel. Sempre o profeta faz um paralelo entre a noiva e o povo de Israel. Sempre houve isso. E se nós observarmos ali 1 em 1 milhão para a entrada dos que saíram, podemos imaginar também 1 em 1 milhão aqui nesta era para entrar no rapto. Quem será? Quando eles estavam cruzando o Mar Vermelho, entrando na Terra Prometida, Deus, por graça soberana, todas as noites fazia chover do céu maná, e o povo comia. Tomava este maná e fazia pão com ele, ou bolo, alguma coisa, e comia aquele pão que sustentava a vida deles na jornada. E encontramos muitas vezes que se deixavam o maná certo tempo na terra, ele derretia. Deus sempre teve um tempo. Algo assim como a neve. Ele não se mantinha. Agora vemos que essa mesma coisa ocorre no cristianismo. Muita gente, antes das 9, tem fome. Isso é uma fome espiritual, é uma expressão que o profeta está usando do lado natural para explicar o lado espiritual. Antes das 9, já tem fome. Você tem uma porção de acampamentos, como eu diria, acampamentos de estrelas, muita gente vai ao culto e se regozija, grita e louva ao Senhor, enquanto o espírito
de Deus está caindo. Toda a coordenação sai dos seus corações. E tão logo como um dia ou dois depois do reavivamento, se encontra de novo no velho moinho, sem dúvida, está querendo comer maná mais uma vez. Isso é uma coisa muito interessante que nós precisamos meditar nela, porque esse maná que representa para nós a palavra hoje, que nos alimenta, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isto é, eles comiam maná e aquele maná, quando era 9 horas, eu estava com fome outra vez, acabava. O maná não sustentava eles, não permanecia. Logo estava com fome. Nós observamos que muitas pessoas ouvem a palavra e dali a pouco está no mesmo estado, na mesma necessidade, não coloca aquilo na alma. Mas notamos que ali tinha uma panela de ouro, uma panela dourada, e ali eles colocavam o maná naquela panela, além do véu, lá dentro do lugar santo do santo. E aquele maná não derretia, ele não desvanecia, ele permanecia. Isso quer dizer que ali havia o átrio, havia o lugar santo e havia o santo do santo. Isso quer dizer que nós temos o corpo, o espírito e a alma. Quando você leva Deus no seu corpo, você tem uma vida humana normal, mas isso não quer dizer que você é salvo. Você tem uma vida correta, você deixa de fumar, deixa de beber, mas ainda você leva o maná, que é a palavra, para o lugar santo, que é onde está o seu espírito. E você pode ter o Espírito Santo no seu espírito e mesmo assim ser condenado, não ser salvo. Por quê? Porque você precisa levar a palavra na sua alma, aonde está escondida. Além do véu estava a panela dourada no santo do santo. E além do véu da sua carne, do seu corpo, do seu espírito, está a sua alma, onde a palavra de Deus penetra e ela permanece intacta, ela não desvanece. Assim, quando você era um estranho para Deus, você deixou de ser um estranho agora. Agora você é um filho. A morte e a vida, da escuridão ao dia, de mortal a imortal, de corrupção à incorrupção, da angústia ao gozo, da morte à vida, repousando sobre o assim diz o Senhor. Não sobre sensações, emoções mentais, teorias, sobre o desconhecido que algum dia haja dito a você que não tem base nenhuma sobre alguém que haja dito. Ela vem simplesmente sobre você. Esse é o grande mistério. De você ser crente porque o outro é. De você ir na igreja porque o outro vai. Mas quando Deus se aproxima de você e aquece a sua alma, e você sente ele entrar dentro, você é dono de si próprio. É você e ele. É você com ele. É você nele. É Cristo em você. Esperança da glória. Bem, você diz assim, vem à nossa igreja. Tudo isso está bem, estará resolvido. Porém, é sobre a palavra de Deus que se descansa a alma. Não se descansa na igreja, não se descansa no pastor, se descansa na palavra de Deus. Deus o disse. Isso encerra o assunto e faz real. Eu creio que vocês creem na vida eterna. Eu creio que a sua aceitação do Senhor Jesus dá a você vida eterna. Quando você crê nisso, logo eu creio por um Espírito, então você é batizado no corpo. No corpo, crendo no corpo de crente. Vamos
Vamos falar dentre alguns minutos, se Deus permitir. Você crê para a vida. Em Ezequiel, nos tempos antigos, quando as leis foram postas no tabernáculo, na arca, as leis de Deus. Ezequiel falou de um outro tempo. Agora, há duas classes de pessoas hoje em dia, as mesmas de sempre, que estão tratando de fazer algo para salvar a si mesmo. Cada um diz, eu irei à igreja todos os domingos. Isso é muito bom. Eu quero ser religioso. Isso também é bom. Isso está ainda sob a lei. Porém, quando o outro, por ir à igreja ou ser bom, não é algo que você possa fazer por si mesmo, mas é algo em seu interior que está fazendo você por você. E o Espírito Santo em seu coração, trabalhando ali dentro. Agora note, isto na câmara interior, no santo do santo, no seu coração. Veja, no coração mora a alma. Dentre nossos três seres, a alma é que veio de Deus. Os outros dois é da terra. Essas pessoas que vivem aqui dentro parecem estar bem alimentadas sempre, se sentindo bem. Ezequiel disse, eu escreverei minhas novas leis e porei em seus corações. Anteriormente, a lei permanecia escrita em tábuas de pedra dentro da arca. E a arca representava o coração. Então, porei minha nova lei em seus corações, na arca. O coração é a morada de Deus. No Antigo Testamento, Deus morava em sua glória sobre a arca. E o coração é a arca. Deus habita não na cabeça, mas no coração. Deus não é conhecido pela teologia. Deus não é conhecido por uma concepção mental. Deus é conhecido pela antiquada e santificada experiência do novo nascimento. Pensa nisso, meus irmãos. Pense nisso. Renuncie o mundo. Renuncie as razões. Renuncie os direitos. Dê seu coração para ele entrar. E sem dúvida, os homens e as mulheres vivem uma boa vida e amam a Deus por uma concepção mental, mas o verdadeiro lugar escondido está no coração. Escondido com Cristo. E quando Cristo, o Espírito Santo, vem em seu coração, ele está em você, com seu temperamento. Ele está vivendo em sua própria vida, através da sua própria vontade. Vontade de Deus em você. Vontade de Deus em você. Eu sei que sou muito mal entendido, porém, está correto. Tão rendido está você em Cristo. Fala a classe de palavra que ele falaria. Ele pensa através de você. A classe de pensamento que ele pensaria. Ele faz através de você a classe de obras que ele faria. Você tem se entregado e repousa. Deixa ele. Que quadro tão formoso de um cristão. Consagrado e rendido. Cristo operando através dele. Paulo disse, para mim viver é Cristo e morrer é Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo na alma individual, que está rendida a Cristo. Fala através dos lábios, pensa através da mente, vê através dos olhos, age através do temperamento. Aleluia! É Cristo em nós, esperança da glória. Logo as coisas do mundo têm passado. Como pode ser senão algo dócil, agradável o tempo todo? Cristo tomou o controle, amém?
vê você, isso é o que é Cristo em você, Cristo em você. Você diz bem, você vê, eu creio que isso é a verdade, irmão Branham. Esta é a verdade na mente, porém tem que descer no coração, não é só na mente. Se esta, então, você reflete a Cristo, suas atitudes, desejos, apetite, tudo em você é Cristo, rendido, repousado, tudo perfeito, não importa o quanto pareça obscuro e tenebroso para você, segue igual Cristo está em você. Ele fala ao pecador na voz que ele lhe falaria. Ele fala à prostituta na voz que ele lhe falaria. Ele pensa através da sua mente os mesmos pensamentos que ele fala em seu coração, da mesma maneira que ele falaria. E se ele estiver aqui na terra, você já não pertence a si mesmo, mas tem se rendido a ele. Deu para entender, meus irmãos, como é Deus encarnado, Cristo em nós, esperança da glória? Pense nisso, creia nisso. A mensagem do profeta é para isso. Ele veio restaurar a nossa fé. Nós te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Dê recurso para aqueles que estão buscando, Senhor. Aqueles que estão pasmados, dê segurança nele, dê força, dê, Senhor, âncora na sua alma, que ele possa seguir em frente e crer nessa mensagem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.